Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa formação de hoje, de linguagem e suas tecnologias, aqui da nossa diretoria de ensino de Itapecerica da Serra. Espero que tenhamos aí uma manhã bastante produtiva, que podemos trocar aqui experiências juntos e aprender juntos. Eu vou apresentar aqui de maneira bem breve a nossa equipe do Núcleo Pedagógico, que vocês já conhecem, a nossa diretora de núcleo, Maria Eugênia. Hoje essa formação será realizada pela PCNP Renata, de língua portuguesa, eu, de língua estrangeira moderna, e nosso PCNP Wagner, de artes. Essa é a equipe que compõe a nossa equipe do núcleo pedagógico, e hoje nós temos aí uma colega nova que vai se apresentar para vocês, que é Rosane, de História. Ela chegou ontem para a nossa equipe e ela vai falar um pouquinho aí com vocês sobre essa passagem dela, esse aprendizado que ela vem e essa troca junto conosco aqui na nossa diretoria de ensino. Bom dia, gente. Meu nome é Rosane, eu sou a nova PCNP de História, comecei ontem. Eu já tenho 8 anos na rede do Estado, atuando principalmente na região de São Paulo, e aí agora aceitei o convite para esse novo desafio de estar aqui dando suporte para os professores da região de Itapecerica da Serra. Aí, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Muito obrigada, Rosane. O nosso tema de hoje é o propósito das avaliações externas e relação da matriz do SAEB com as habilidades essenciais. Nós sabemos que vocês já conhecem bastante sobre essas avaliações, que vocês já fazem esse trabalho dessas avaliações, mas é sempre bom estar retomando, pensando aí como equipe, o pensamento de equipe que é muito importante, nossos colegas que estão iniciando, que precisa conhecer essas avaliações, como que são os procedimentos, como que é o desenvolvimento dessas avaliações, as estratégias traçadas dentro da unidade escolar. Então, este tema nós já trabalhamos ele com vocês em abril, no dia 14 de abril, onde falamos aí um pouquinho sobre essas avaliações relacionadas aí ao IDEB e SAEB. Os objetivos, nossos objetivos de hoje para essa formação é refletir sobre o propósito das avaliações, analisar a articulação das habilidades essenciais, aí do currículo paulista com os descritores e a matriz de referência SAEB. Retomar a importância do trabalho pedagógico docente e reiterar a importância da orientação e do acompanhamento do professor coordenador. Nossos conteúdos é a matriz de habilidades essenciais, o currículo paulista, matriz de referência SAEB, plano de aula e recuperação e o acompanhamento de aula. O percurso, nosso percurso formativo, nós iremos falar para vocês um pouquinho, na realidade, relembrar, a formação anterior, que eu já disse lá no início para vocês, o propósito da avaliação externa SAEB, a articulação entre matriz SAEB e a matriz das habilidades essenciais de 2021, como o material contempla a articulação entre as habilidades dos descritores, o plano de recuperação, o plano de aula e recuperação, as habilidades de escritores contemplados em aula, e o acompanhamento da aula, que é este apoio que o coordenador pedagógico desenvolve com vocês aí na escola para os encaminhamentos. Aqui, como eu disse no início para vocês, lá no nosso tema, nós colocamos um recorte da nossa formação, que aconteceu em abril,
nós falamos aí um pouquinho sobre as avaliações, os descritores e essas habilidades essenciais. Aqui está no dia 17/3, mas na realidade vocês vão encontrar lá no nosso playlist, que é no canal da nossa diretoria de ensino, de vocês entrando no canal da diretoria de ensino, playlist, vocês vão encontrar todas as formações de língua portuguesa. Essa formação, ela está no dia 14 de abril, dia 14/4. Então, vocês podem estar acessando o canal da nossa diretoria, estar revendo essa formação, que vai ajudar bastante aí no fazer de vocês, no trabalho de vocês em sala de aula. Também nós trouxemos aqui para vocês a portaria, né, do SAEB 2021, a portaria 250, de 5 de julho de 2021. Essa portaria ela estabelece que as diretrizes de realização do sistema de avaliação da educação básica SAEB no ano aqui de 2000, este ano, né, de 2021. E também ela traz a aplicação do SAEB. Né? A aplicação está entre aí, o dia 8 de novembro a 10 de dezembro, agora de 2021. Essa data não é uma data exata, né, que vai acontecer. Na realidade, é importante que vocês tenham conhecimento que a aplicação ela vai acontecer entre o dia 8 de novembro ao dia 10 de dezembro. Nós não temos só uma data exata dessa aplicação. A aplicação da avaliação SAEB, ela será, né, para o 5º ano do ensino fundamental, o 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio. E essa avaliação, ela será voltada para a língua portuguesa e matemática. Então, quando a gente fala assim, SAEB 2021, aplicação censitária, então essa aplicação censitária serão avaliados esses anos e séries, que eu falei aí, que é o 5º, 9º e 3ª série, que é do ensino médio, a 3ª série do ensino médio, dentro do componente aí de língua portuguesa e matemática, e nós também teremos a avaliação de amostragem, que essa avaliação de amostragem ela vai ser aplicada para ciência da natureza, ciências humanas. Agora, para a gente dialogar um pouquinho, nós vamos fazer um momento de interação, uma atividade com vocês, voltado para essa questão da avaliação, das avaliações externas. Então, nós gostaríamos muito que vocês participassem dessa interação, desse diálogo, porque tudo que vocês trazem é muito importante. A gente vê, sim, como um olhar positivo, para que possamos contribuir também com o trabalho de vocês na escola e alcançar os nossos objetivos, que é aquilo que nós queremos, tanto quanto diretoria, quanto escola, professores, nós queremos o quê? A aprendizagem dos nossos alunos, queremos que nossos alunos aprendam. E esse momento ele é muito importante para discutirmos o que entendemos, né, sobre essas avaliações. Então, vocês podem abrir a câmera, né, quem quiser falar, levantar a mãozinha, abrir o microfone, ou pode deixar aí no chat os seus questionamentos, as suas, observações, que nós iremos ler aí no decorrer da atividade. Então, a atividade que nós trouxemos é: por que olhar para as avaliações externas? Então, por que devemos ter este olhar com relação às avaliações externas? Quem quiser falar, já pode ficar à vontade. Então, por que este olhar? Por que devemos ter este olhar para essas avaliações? Lu, seria importante também que os professores compartilhassem como essas avaliações ocorreram em suas escolas, os pontos positivos, os pontos negativos. É um momento que nós vamos nos auxiliando, porque a dificuldade de um pode ser a dificuldade de outro, e esse apoio, ele é muito rico. Fiquem à vontade. É importante também trazer, e os alunos que não conseguiram ter o acesso, né, à avaliação, eles fizeram de forma presencial, como isso ocorreu? Desculpa, Roberto. O Roberto estava falando.
Então, Lu, é o seguinte, eu acho que é muito importante, agora principalmente nessa pandemia, porque os alunos estão voltando presencialmente, e eu acho que para nós, professores, precisamos muito saber como está, como eles estão pensando, como eles estão, se estão muito perdidos, se estão muito... saber como eles estão, entendeu? O conhecimento deles, entendeu? E a minha escola, lá no Instituto Maria Imaculada, a equipe escolar estão correndo atrás, sabe? O pessoal da tecnologia estão trabalhando tudo juntos para poder estar fazendo esse trabalho presencial das avaliações, entendeu? Estamos tendo um bom resultado, viu? Acho que um conjunto da equipe escolar é muito importante e fundamental nesse momento. Muito bom, obrigada pela sua colaboração, perfeito. Oi, Reginaldo, eu gostaria que os professores também pudessem compartilhar conosco se essas avaliações externas, elas estão relacionadas com o que os professores vêm trabalhando, né, no seu dia a dia, se eles estão conseguindo contemplar, se eles estão percebendo dificuldades para fazer essa correlação dessas habilidades das avaliações externas com as habilidades do currículo paulista, das atividades do dia a dia, dessas sequências didáticas. O que eles estão percebendo? Professores, eu sei que nós estamos assim numa semana, né, de conselho. Olá! Oi! Bom Que tava um dia. barulhão aí, não consegui falar. Isso. Bom dia, eu Obrigada. sou a Adriele, professora da escola Gertrude Zeder, né? E, assim, essa avaliação externa, ela é muito importante porque nós conseguimos, a escola, né, as diretorias, elas conseguem alinhar de forma igualitária os alunos, né? Conseguem avaliar. Só que hoje nós estamos tendo uma defasagem muito grande, porque nem todo mundo está conseguindo, é muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo. E isso tem confundido, às vezes, a cabeça do aluno. Então, tem aluno que ele já fala, eu não consigo, eu não vou fazer, né? Mesmo a gente fazendo a busca ativa, tem alguns alunos que eles não... Para eles é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas, assim, nós temos trabalhado, a nossa escola, a gente tem se reunido, trabalhado em conjunto, tentando resgatar esses alunos, tentando avaliá-los de uma forma de que eles não sejam prejudicados, né? Buscando formas de cativar o aluno, o que não vai para a escola, que venha para a escola, o que fica o remoto. A gente busca entender o que está acontecendo para poder atender todo mundo de maneira uniforme, né? Para que a gente possa ter um resultado, ter um retorno desse aluno. Então, essa avaliação, ela é muito importante porque nós também conseguimos medir o quanto esse aluno conseguiu evoluir ou regredir, né? Tem os dois lados. Muito obrigada pela sua contribuição. Bom dia. Sim. É a Daniele, professora de português, do Sebastião de Moraes Cardoso. O que eu tenho sentido nas avaliações é que os alunos eles estão meio perdidos com todo esse tempo que eles ficaram fora da escola. Aí agora com o retorno, como esse ano está bem constante, eles ficam completamente perdidos. Tipo, as minhas salas são 9º ano. Eles não estão com capacidade para fazer avaliação das perguntas, que são bem extensas, né, de português, e é simples, né, seria no 9º ano. Mas o bom dessas avaliações, que eu acredito, é justamente por isso, porque dá para ver o quanto eles estão em defasagem, e dá para aprimorar dentro da sala de aula essas dificuldades. Muito obrigada pela sua contribuição. Mais alguém? Reginaldo, tem alguma contribuição aí para a gente? Tem sim, tem bastante contribuição aqui no chat, que vai bem ao encontro daquilo que as colegas estão falando aí no ao vivo. A Cristina, a Cris é da E. Alexandre. Ela diz o seguinte, elas servem como parâmetro, estamos visando aqueles alunos que não têm acesso e solicitando sua presença na unidade. Então, aqui já até falando da busca ativa, que é importante, né? A Nádia,
diz que as avaliações externas servem como diagnóstico em relação ao desempenho dos estudantes quanto ao desenvolvimento das competências exigidas para a série ano. A Cris Gonçalves fala, é um trabalho árduo, mas vemos grandes resultados em nossa unidade, inclusive de inclusão. É importante também, já traz aqui um outro tema, que é a inclusão, um tema que é bastante difícil de ser trabalhado, mas necessário, né? Parabéns pela sua colocação, Cris. A Roseli Oliveira diz, para agregar e obtermos uma base do aprendizado e conhecimento de nossos alunos. A Nádia completa aqui que, a partir dos resultados das avaliações externas, conseguimos traçar planos de ação, de nivelamento, intervenções na área de linguagens e coletivamente com os alunos para alcançarmos melhorias do aprendizado. Também traz uma participação importante que a gente, medindo o que o aluno ainda não consolidou em termos de habilidades e conteúdo, a gente consegue traçar um plano de recuperação, isso é importante. A Elisângela Campos diz que, como estou sem microfone, vamos de chat, tá certíssimo, é isso mesmo. Sim, aqui na escola já estamos levantando as habilidades com os descritores do SAEB, as avaliações externas são importantes porque elas mostram o mínimo que o aluno precisa ter dentro do ciclo e traz uma amostra importante para a escola e para a rede. A Nádia completa novamente, os resultados também trazem reflexões sobre o engajamento dos estudantes e, posteriormente, mudança de comportamento. Eu compartilho o resultado com eles, conversamos sobre isso para eles participarem das aulas com consciência e corresponsabilidade no processo do ensino e aprendizagem, e assim trabalharmos juntos em prol do crescimento deles. Bastante importante, Nádia e as demais colegas que colocaram. Então, essa ideia de colocar o aluno dentro do processo para que ele tenha consciência do seu aprendizado é importantíssimo. Agora, eu devolvo a palavra para você, Renata, Luciana. Obrigada, Regi, muito obrigada aí. O Regi sempre nos apoiando aí, nosso PCNP de Filosofia, sempre nos dando esse suporte, esse apoio nas nossas formações. Muito bom te ouvir, Regis. A Rosimeire levantou a mãozinha, quer falar? E aí, como o Reginaldo ele acabou de dizer, né, é importante também que conhecemos nessas avaliações externas, porque essas avaliações ela mostra, né, quais são as habilidades, né, que nossos alunos eles estão aí em defasagem. Eu vi muitos professores falar sobre isso, né, para que possamos aí trabalhar com essas dificuldades com os nossos alunos, no sentido de buscar estratégia mesmo, ações que contribuam com essa aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o que vocês colocaram aí acrescenta bastante. Então, este olhar, esse estudar essas avaliações, analisar essas habilidades que nossos alunos ainda não aprenderam, que eles precisam aprender e trabalhar em cima delas, buscar estratégia, buscar tecnologias que possam apoiar no desenvolvimento dessas atividades também é importante e contribui bastante com o trabalho de vocês. Acredito e tenho certeza que vocês já vêm fazendo isso, até porque nós passamos aí já quase 2 anos de pandemia, algo que não esperávamos e vocês tiveram que readaptar todas as atividades de vocês de maneira remota, tendo este olhar aí para essas habilidades de defasagem, tentando recuperar e também a busca ativa que é essencial, né? Se o nosso aluno não está participando, se ele não frequenta das aulas, nós não temos aí aprendizagem, porque o aluno ele é fundamental nesse processo. Tudo bem? Então, nossa sistematização aqui é analisar os resultados das avaliações, é essencial. Então, ao analisar esses resultados da avaliação, é essencial o quê? É essencial para ajudar, quando fazemos essa análise desses resultados, é essencial porque vai nos ajudar a diagnosticar as necessidades das nossas escolas e dos nossos estudantes,
vai ajudar também a planejar essas ações, para que nós possamos planejar ações que favoreçam essa aprendizagem dos nossos estudantes e a continuidade da trajetória escolar desses alunos, que eles venham a ter aí uma trajetória de sucesso. E assim nós podemos, para que isso aconteça, trazer recursos, né, para recuperar a aprendizagem dos nossos estudantes, estimular, né, já vocês falaram até aí da questão da busca ativa, desse estímulo, então continuar estimulando os nossos estudantes a continuar os estudos, né, esse trabalho emocional, socioemocional do aluno, do professor, porque o professor ele precisa estar bem também emocionalmente para poder fazer esse trabalho com os alunos e ter um foco aí, eu vou abrir aqui para tentar ler, ter um foco especial em quem mais precisa para não deixar ninguém para trás. Então, a gente tentar não somente aquele aluno que mais precisa, mas aquele aluno que também, que aquele aluno consegue desenvolver para ele avançar cada vez mais, e aquele aluno que precisa desse olhar para que ele se desenvolva também. E ninguém ficar para trás, né? Nós queremos todos os alunos caminhando juntos. As curiosidades aqui que essa avaliação ela traz para nós. Então, a avaliação externa, ela é de larga escala, ela é elaborada em forma de testes padronizados e organizada por aplicadores externos à escola. Ela é aplicada a uma rede de ensino ou a várias redes e oferece indicadores sobre o desempenho dos estudantes em nível de proficiência. Além disso, essa avaliação externa, há diversos instrumentos disponíveis, cada um com característica específica, que pode contribuir para indicar como está a aprendizagem dos estudantes e direcionar a partir dessas evidências e das ações de intervenções pedagógicas, com relação à avaliação, a gente está falando SAEB e SARESP, e a AP, que é essa avaliação que é aplicada na escola, ela não aparece nessa esfera por ser uma avaliação mista. Então, ela é elaborada de maneira externa, mas ela é aplicada por alguém interno da escola, por isso que ela vem como mista, tá? Os resultados são mensurados internamente e apresentam o desempenho individual do estudante, de maneira coletiva da turma e do coletivo da escola. Então, a importância de conhecermos essas avaliações, de compreendermos um pouquinho como funcionam essas avaliações, estudarmos, aprofundar os nossos estudos, para que a gente conheça um pouco mais, né, os níveis de proficiência, as habilidades, as matrizes de habilidades, né, no caso do SAEB seriam os escritores, e que possamos traçar ações e desenvolver atividades aí, materiais que vão apoiar nossos alunos em sala de aula e contemplar essas habilidades aí, esses de escritores. Agora nós vamos apresentar um vídeo para vocês, nós vamos passar um vídeo para vocês que mostra um pouquinho o passo a passo e esse processo do uso, né, do SAEB para o planejamento das ações da escola, como que vocês vão buscar esses resultados, como que vocês vão ter acesso a esses resultados, esses estudos, para fazer esses estudos e planejar aí as ações de vocês em sala de aula na escola. Lu, eu vou parar o compartilhamento aqui, vou passar para o Regis, que fará isso para nós, e os que não conseguirem visualizar pela nossa apresentação, vocês terão o link no chat, vocês cliquem no link e o vídeo terá duração mais ou menos de uns 5 minutos, não é isso, Luciana? Planejar ações pedagógicas é essencial para garantir a aprendizagem dos estudantes. Para isso, é necessário escutar a comunidade escolar, identificar as principais necessidades de nossa escola e, a partir disso, construir caminhos que garantam oportunidades de aprendizagem para todos. Esse trabalho é fundamental para que os estudantes sigam sua trajetória escolar com sucesso, desenvolvam competências e habilidades e possam alcançar seus projetos de vida. Mas quais indicadores levar em conta para um bom planejamento de ações pedagógicas? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um dos principais. O IDEB reúne em um só indicador o resultado de 2 variáveis, o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações.
O fluxo é calculado a partir da taxa de aprovação média de cada etapa de ensino. E o desempenho, chamado proficiência, considera os resultados dos estudantes nas provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. As provas do SAEB são avaliações externas, realizadas em grande escala em todo o país. Elas permitem identificar como foi a aprendizagem dos alunos em cada ciclo, possibilitam avaliar a qualidade do ensino e diagnosticar fatores que podem interferir na aprendizagem dos estudantes. O SAEB aponta também o percentual de alunos da escola em cada nível de proficiência. É justamente essa fotografia do nível de aprendizagem de nossos estudantes que permite a elaboração do IDEB. O cálculo do IDEB é feito pela multiplicação da proficiência pelo fluxo escolar. Para isso, as notas de língua portuguesa e matemática são padronizadas de uma escala de 0 a 10. Em seguida, a média dessas duas notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação de cada etapa, que em percentual varia de 0 a 100. Qual é o efeito disso tudo? Veja o exemplo das escolas A, B e C. Elas tiveram o mesmo resultado nas provas do SAEB, mas as taxas de aprovação foram diferentes. Tem IDEB maior a escola que conseguiu garantir que mais estudantes avançassem em sua trajetória escolar com sucesso, porque não adianta ensinar muito apenas para poucos. É essencial garantir a aprendizagem e a permanência de todos os estudantes e a aprovação com qualidade. Todas essas informações para o diagnóstico da sua escola estão ao alcance de um clique. Acompanhe. Entre no portal do IDEB, idebescola.inep.gov.br. Digite o código INEP da sua escola. Se não souber, selecione o estado, a cidade, a dependência administrativa e escolha pelo nome. Na primeira tela estão as informações administrativas da escola, a complexidade da gestão, prática pedagógica inclusiva, infraestrutura básica. Vamos entrar no IDEB. O quadro à esquerda traz a taxa de aprovação de cada ano ou série nas edições do IDEB de 2017 e 2019. Ao lado está a média de proficiência de língua portuguesa e matemática de cada etapa e a nota padronizada. O quadro pequeno mostra a meta do IDEB e o resultado da escola nas duas edições anteriores. E esse mesmo resultado aparece ao lado, em forma de gráfico, para facilitar a visualização. Os dados do SAEB também trazem informações importantes. Para acessar, digite no seu navegador saeb.inep.gov.br/SAEB. Clique em Resultados Finais. Na tela seguinte, entre direto pelo código do INEP da sua escola. Ou, se não souber, selecione o estado, município, dependência administrativa e, finalmente, o nome da escola. Clique à direita para encontrar o boletim do SAEB, com o desempenho dos estudantes na última edição da prova. A quantidade de alunos que participaram indica se o resultado é significativo e realmente representa a escola. Um quadro mostra a proficiência dos estudantes em relação a outras escolas com características semelhantes. À direita, você consegue comparar a proficiência de língua portuguesa nas duas últimas edições do SAEB. Nesse exemplo, houve o crescimento de 11 pontos em 2 anos. Um gráfico indica o percentual de alunos nos diversos níveis de desempenho. Cada nível corresponde a habilidades específicas e, dessa forma, você sabe o que os estudantes conseguiram ou não aprender ao longo da etapa. Assim, é possível planejarmos ações para atender às necessidades reais de cada escola. O trabalho de cada um de nós é essencial para garantir que os estudantes aprendam e sigam sua trajetória escolar com sucesso, sem deixar ninguém para trás. É oferecer oportunidades para que cada estudante possa sonhar e alcançar seus sonhos. Bom, agora que nós terminamos de ver o vídeo, nós temos também lá no canal do YouTube, como eu disse para vocês, o nosso playlist de língua portuguesa da nossa formação do dia 14/4. Eu vou passar a palavra para minha colega, a PCNP Renata, que vai dar continuidade a essa formação. Obrigada, Luciana, muito obrigada. Então, dando continuidade
todos nós, educadores, devemos conhecer sobre a importância dessa avaliação. Ela não é uma avaliação isolada. Devemos também trabalhar com o nosso aluno a importância desse diagnóstico, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, a matriz de referência e o currículo paulista. Então, quando falamos da BNCC, temos que entender que é um documento que define os conteúdos mínimos a serem trabalhados na formação básica do estudante. E é importante que os educadores utilizem esse documento, porque ele é um norteador do nosso trabalho nas unidades escolares. E a BNCC, ela tem como objetivo promover e garantir o desenvolvimento cognitivo, social e cultural desses estudantes. Conhecendo esse documento, nós temos que fazer essa relação com a matriz de referência, e ela vem aí como língua portuguesa e matemática. Então, essa matriz, ela indica as habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e também nos orienta na elaboração dos testes, né? Dos testes e das provas. E serve como um norteador para o trabalho também em paralelo com a BNCC, dentro da sala de aula, o espaço, né, o ambiente de conhecimento. E devemos também fazer a relação com o currículo paulista. Ele também nos traz as competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento também cognitivo, social, emocional dos nossos estudantes. E esse trabalho sempre tem que ser pensando na formação integral do estudante. Então, nós temos aqui uma atividade 2, que é comparando as matrizes. Então, entendendo que a BNCC, o Currículo Paulista e a Matriz de Referência SAEB, eles trazem habilidades e descritores que eles são relacionados, eles não são habilidades diferentes, não. Eles podem até ter a nomenclatura diferente, habilidade e descritor, mas, na verdade, eles trazem as mesmas habilidades. Então, se observarmos da BNCC, uma habilidade do 4º aninho, que é distinguir fatos de opiniões, ela traz essa mesma lá para o 8º e 9º ano, que também é distinguir em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião. Então, percebam que ela nos traz, desde os anos iniciais até um trabalho contínuo do ciclo até o final dos anos finais. Então, temos também no currículo paulista, que faz essa relação. Lá trouxemos uma habilidade que é trabalhada no 8º e no 9º, analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog, de redes sociais, charts, memes. Nós já havíamos visto isso na formação lá anterior, né, como a Luciana já havia citado. Trabalhamos em cada disciplina, né? E percebam que a matriz de referência SAEB também traz essa mesma habilidade, mas como descritor. E ela é um descritor 11 do 5º ano, que também é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. E o descritor 14, que é trabalhado no 9º ano, a 3ª série do ensino médio, distinguir um fato da opinião. Então, percebam como todas essas habilidades ou esses descritores estão relacionados dentro desses documentos que nós, educadores, devemos ter conhecimento e devemos trabalhá-los durante o ciclo. Então, é muito importante percebermos que, ao analisarmos a prova do SAEB, nos deparamos com algum questionamento, né, alguma pergunta, e falamos assim, mas essa pergunta caiu esse bimestre, mas nós não trabalhamos, eu fui olhar lá no currículo, fui olhar nas minhas atividades e não foi contemplado.
essa habilidade não aparece no 9º ano, mas devemos entender que a avaliação do SAEB, ela é uma avaliação do ciclo. Então, eu percebo que não trabalhei isso no 9º ano, ela caiu na avaliação do 9º ano, porém, ela é uma avaliação que observa o ciclo desse aluno. Então, temos aí o trabalho com as habilidades essenciais, o trabalho com a matriz de referência do SARESP, né, que estão articuladas também, a matriz de referência do SAEB, elas estão aí unidas, né, fazendo um complemento com a outra. Então, quando conhecemos os nossos estudantes, conhecemos a nossa realidade, os recursos que temos para utilizar, e juntando o nosso conhecimento do que devemos orientar o nosso aluno, nós conseguimos atingir, né, alguns estudantes dentro do que é proposto. E agora eu gostaria que vocês interagissem um pouquinho comigo, não fiquem quietinhos, aqui não tem resposta certa ou errada, nós queremos ouvi-los. E nessa atividade 3, desenvolvendo as habilidades, me digam como podemos garantir que essas habilidades ou esses descritores que nós temos aí dentro desses documentos, como eles serão contemplados nas nossas aulas. Então, como nós podemos garantir? Quem poderia compartilhar conosco aí um entendimento, uma orientação? Fiquem à vontade pelo chat, abrindo a câmera, o microfone. Sou a professora Vânia de Artes, do Antônio Florentino e Donizete e Júlia de Castro. Desculpa, Antônio Florentino dá aula de eletivas. Mas assim, sem eu acho problema. que são tantas escolas que a gente se perde. Eu acho que as habilidades cabe ao professor, ao estar recebendo os alunos, porque eu tenho escolas que eu já estou com alunos presenciais e tem escola que ainda não estou com aluno presencial, que vai começar agora a partir do dia 4. Então, assim, os alunos que já estão presencial, eu acho que cabe a nós, professores, depois da sondagem, de ver o que o aluno conseguiu acompanhar, tanto no centro de mídia, como nos roteiros de estudo ou no Classroom, as atividades que foram postadas, eu acho que cabe fazer a sondagem para ver qual o tipo de habilidade, em que pé que o aluno se encontra, para a partir de aí, se for o caso, fazer algumas dinâmicas ou atividades que façam com que ele reveja tudo que ele viu à distância, né, ou sozinho, e tentar ajudá-lo em sala de aula na sua dificuldade. Então, detectando a dificuldade do aluno, propiciar novos conteúdos, até mesmo de recuperação ou atividades paralelas, que ele possa relembrar o que ele não conseguiu atingir e, dessa forma, fazer com que ele venha a ter um conhecimento daquilo que ele não conseguiu desenvolver sozinho. Não sei se está dando para entender o que eu estou tentando falar. Sim, sim, claro, Vânia. Então, através dessa recuperação, através desse incentivo, perfeito. Perfeito. Exato. Seria através disso, porque o que eu tenho percebido com meus alunos é que no primeiro momento eu só consegui fazer com que eu percebi que eles chegaram muito desmotivados, né? Aquela coisa assim, mais de querer rever os amiguinhos, dialogar. Então, como estava um pouquinho defasado, aí o que eles faziam? A aula ficava como se eu, professora, estivesse falando grego para eles na sala de aula, sabe? Então, eu tive que fazer algumas retomadas, fazer algumas recuperações e até modificar um pouco o modo de ensinar, através de dinâmicas, fazer com que eles
até dinâmicas fora da sala de aula, né? Porque como eu percebi que tá ainda um pouco aquela coisa assim de medo dessa coisa que só foi falado Covid, então tirar um pouco o aluno de dentro da sala de aula e conhecer o espaço que a escola fornece, né? Então tinha alunos que falaram para mim: nossa, professora, eu nunca vim aqui nessa parte da horta ou na parte do jardim e fazer a atividade fora da sala, onde eles puderam interagir e não ficaram tão preocupados com essa coisa assim de máscara ou ficar compartilhando material, porque eles tinham um certo distanciamento e ali eu estava tentando trabalhar as habilidades com eles, que eu percebi que estavam defasados, mas não só com aquela coisa focada de dentro da sala de aula. Eu achei bem interessante dinâmicas assim. Nossa, Vânia, muito obrigada, sempre participativa, obrigada mesmo. Então, esse trabalhar em novos ambientes, né, para o desenvolvimento dessas habilidades, para garantir realmente um aprendizado. Nós estamos ainda no momento de adaptação, são muitas informações, né, da coordenação, dos diretores, das reuniões, esse autoconhecimento ele é importante, e o principal, né, dentro da nossa profissão, sabemos que muitas vezes não é por salário, mas sim pelo nosso esforço, pelo nosso amor, pela nossa dedicação em querer compartilhar o nosso conhecimento e fazer com que o aluno realmente atinja o seu propósito, né, o seu projeto de vida. Muito obrigada, Vânia. Renata, nós Sim. temos 2 contribuições no chat. A Nádia, né, Conrado Luz, disse: as aulas devem ser preparadas a partir das habilidades exigidas. É importante ter um registro, avaliação dos alunos, que nos mostre se a habilidade foi alcançada após a aula dada. E a Francisca Fernandes, ela traz que o planejamento das aulas, com a retomada dos conteúdos anteriores, para realizar a sondagem das habilidades que aí não foram sanadas. Excelente colocações, e nós ainda falaremos um pouquinho adiante sobre esse planejamento da aula e principalmente sobre as evidências trazidas após o trabalho das habilidades. Excelente, muito obrigada pelas contribuições. Então nós vamos passar adiante e aqui, né, como as professoras citaram, sobre o plano de aula. Então, para garantir o aprendizado, a orientação desse aluno, é preciso entender essa elaboração do plano. E por que nós estamos falando, mas novamente, plano, nós já sabemos, então assim, o plano ele não pode ficar apenas no papel, apenas na parte burocrática para eu entregar para o meu coordenador. Esse plano ele tem que ser efetivo em sala de aula, o primordial é em sala de aula. Então, o trabalho com essas habilidades do bimestre, observamos muitas vezes que o material ele não chega, né, dentro do tempo proposto, mas aí temos que nos adequar através da internet, a busca por esses materiais, o trabalho com caderninho, ou na elaboração desses questionários, na gravação de vídeos, trazendo realmente essas habilidades essenciais do bimestre, ou as habilidades não consolidadas, observar também o perfil do estudante da turma, entendendo que cada um aprende dentro do seu tempo, do seu modo, e respeitando isso, abandonando aquela fala que eu já expliquei 10 vezes, mas sabemos que um aprende no visual, outro de forma auditiva, outro através da escrita e assim por diante. Os resultados dessas avaliações que nos trazem diagnósticos para o planejamento, recursos didáticos, utilizar o Aprender Sempre, o currículo em ação, ter conhecimento, né, das 10 competências, a BNCC. Também é necessário considerar a aula remota ou a presencial. Os professores têm desempenhado aí um excelente trabalho, têm se desdobrado para atender o aluninho que está no presencial, para criar roteiro, para atender o aluno que está de forma remota, para buscar. Então, assim, os professores têm sido a peça-chave na educação,
para motivar esses alunos que têm trazido aí muitos problemas psicológicos, e os professores também, né, passaram por muitas perdas, e mesmo assim têm desempenhado excelentes trabalhos. Outro recurso a considerar é o centro de mídias, que ele traz também um apoio para a aula, o tempo, esse tempo destinado ao que se quer trabalhar, o período para o desenvolvimento dessas atividades, para avaliação, para a conversa, então quanto e quando, né? E realmente a avaliação, que ele é uma peça-chave. Então eu avalio, mas eu devo dar uma devolutiva para o meu aluno e observar se essa avaliação ela realmente traz evidência sobre o meu trabalho, sobre o meu propósito. Então, nós vamos agora para essa atividade 4, que é identificando as atividades. Então, se observarmos no currículo em ação, assim como no Aprender Sempre, eles trabalham em conjuntos. Então, lá no currículo em ação do 9º ano, no volume 2, temos uma situação de aprendizagem que isso é um modelinho, tá? Só para conversarmos um pouquinho. Fiquem à vontade, caso queiram abrir o microfone para me interromper, por favor, fiquem à vontade. Então, nós temos uma situação de aprendizagem 1, acessando os textos cibernéticos, e aí nós estamos falando da língua portuguesa, mas isso serve para todos os componentes curriculares. Então, eu tenho uma habilidade, eu tenho um mapa cognitivo de aprendizagem que ele vai me trazer uma determinada habilidade. E eu tenho que observar que essa habilidade, ela foi trabalhada lá no 8º, se vocês observarem ali o número, né? Então, lá, o 8, 9, ela foi trabalhada no 8º ano, e no 9º ano agora, que também é uma análise de textos, então eu poderia verificar lá no meu livro no caderninho do professor ou do aluno de artes, de inglês, né, de educação física, esse mapa cognitivo, essa habilidade a ser trabalhada. E aí eu tenho que dar sequência, porque se eu inicio um desenvolvimento de uma habilidade, eu não dou continuidade, aquele meu trabalho, ele vai ser comprometido. Então, eu venho após a análise, eu venho à elaboração de questões para a realização de pesquisas, posteriormente, eu venho na aplicação de pesquisas para coleta de informações, eu venho para a análise das características dos gêneros textuais e suportes. Então, eu tenho todo esse material pronto que vai norteando o professor, e ele deve ser não somente efetivo no meu plano escrito, mas realmente no meu ambiente de conhecimento, no meu ambiente escolar. E para os professores de língua portuguesa e matemática, nós também temos um apoio que é o Aprender Sempre. Então, ele vai dar suporte para aquelas habilidades que já estavam sendo contempladas. Então, se observarmos aí do lado direito o Aprender Sempre, eles nos traz lá a utilização de diferentes tipos de argumento, autoridade, de comprovação, de exemplificação, depois também o analisar a linguística aplicada de textos, o identificar e analisar. Então, percebam que o currículo em ação, mais o Aprender Sempre, eles são o quê? Um apoio, um suporte. E eu observo lá na página que tem um planejamento para o desenvolvimento dessa sequência e dessas atividades, tem a duração de aula, o tempo estimado para cada um, os títulos para o desenvolvimento, e lembrando que isso daí é uma sugestão, o professor ele tem autonomia para desenvolver, né, tanto o objeto do conhecimento ou habilidade da forma que ele acredite que a sala sairá melhor, né? E nós trouxemos aqui um planinho, esse planinho, ele foi colocado, só um minutinho por causa do delay, esse planinho, ele foi colocado para vocês, já foi apresentado para vocês em uma formação lá no início do ano. E por que nós trouxemos esse planinho aí de aula? Porque nós percebemos, né, em conjunto, conversa com supervisores, com coordenadores, nós percebemos que
o trabalho ele é muito rico. E alguns professores, aqueles que estão ingressando agora, os que têm mais dificuldade, né, devem atentar-se às habilidades a serem colocadas, os recursos, as estratégias e a avaliação. Então, por isso que nós trouxemos aqui novamente, já é de conhecimento de todos, mas sabendo que ainda alguns têm essa dificuldade, então nós vamos conversar um pouquinho. Então, aquela habilidade daquela aula proposta que eu observei lá no caderninho do aluno, que já traz todo aquele passo a passo, eu vou me atentar a colocar aí. Então, ali são as habilidades a contemplar de acordo com a matriz de habilidades essenciais. Então, eu vou desenvolver nessa aula, eu vou conseguir desenvolver? Eu coloco a habilidade do desenvolvimento, o recurso. Para aquela aula destinada, o que eu vou utilizar? Eu tenho que ter clareza quais são os recursos. Então, eu vou usar um livro, eu vou usar o PNLD? Ou eu vou usar apenas o Aprender Sempre? Ou aquela aula nós vamos discutir um pouquinho sobre uma aula assistida no centro de mídias, né? Ou o caderno do aluno, entre outros. Então, é o recurso que eu vou utilizar ali, o que eu vou fazer, o que o meu aluno vai utilizar para que eu leve esse conhecimento para ele. A estratégia, então muita gente confunde a estratégia, então é a descrição sobre como essas atividades elas acontecerão. Aí eu peço para vocês desconsiderarem aí essa semana A, B e C, porque esse planinho nós tiramos lá do início, como já havia citado anteriormente. Então as estratégias, eu vou utilizar a sala em grupo, a turminha vai ficar em grupo para desenvolver essa habilidade, eles vão ficar em duplas, um trabalho que será individual. Então, essa estratégia ela tem que estar claro para o professor e para o aluno. A avaliação é um ponto extremamente importante. Então, se eu coloco ali, eu vou avaliar o todo. Eu vou avaliar a escrita, mas é uma habilidade que eu vou trabalhar a oralidade. Na minha avaliação, eu vou passar um teatro. Mas será que esse teatro, ele vai trazer evidências lá daquela habilidade que eu estou desenvolvendo? Então, se é ler de forma autônoma e eu passo uma cruzadinha, será que eu trouxe essa avaliação, ela trouxe evidência do ler de forma autônoma? Ou eu pedi para ser feita uma roda de conversa, leitura leitura compartilhada. Então, eu tenho que ter muito claro, a avaliação, ela tem que trazer evidência do tema proposto. E nós percebemos que muitas vezes, se eu coloco avaliar como um todo, ou eu coloco atividade escrita, mas essa atividade escrita, ela é sobre, aí eu trago aquela temática. É uma atividade oral. Então, eu tenho que ter essa clareza. E essas observações, elas podem ser feitas posteriormente. Quer dizer, será que deu certo? Será que eu extrapolei o tempo? Ou o tempo não foi... ou os alunos não gostaram daquela habilidade, eu não consegui atingir, tive que ir para um plano B. Então, ali ao lado, eu vou fazer considerações não contempladas nos itens anteriores. Sabemos que muitos professores, por dar aula, né, há muito tempo, nós já temos esse esquema, né, mental sobre essa utilização do planinho para a sala de aula, mesmo que seja feito num caderninho e o coordenador ele não peça esse plano, porque sabemos que é muita coisa mesmo, né, essa parte burocrática do professor ela aumentou, mas o professor tem que ter essa visão, ele tem que ter essa clareza. Então, o planejamento das aulas, ele é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos, além de orientar e organizar o trabalho em sala, e também é um momento de aprendizagem do professor, pois leva à pesquisa, ao estudo e à reflexão. Sem planejar, não sabemos onde queremos chegar, e nem os melhores caminhos a percorrer. Zabala e Líbano. Luciana, você gostaria de falar algo? Agora nós vamos passar para o Reginaldo.
Reginaldo, passo a palavra para você. Então, essa live acontecerá, o Reginaldo pediu para falar um pouquinho sobre a live que acontecerá no dia 30/9, né, às 19h30, sobre o poder judiciário como espaço do poder e a não representatividade dos negros, com Jarbas Luiz dos Santos. Ele é juiz de direito do Estado de São Paulo, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando em Filosofia pela Universidade Federal, e terá mediação, né, da live pelo Reginaldo Franco, que é o PCNP de Filosofia, aqui da Diretoria de Ensino, e será disponibilizado o link para que vocês possam participar, contribuir, e ficar à vontade para esse momento de aprendizado. E Renata, com licença? Sim. E essa live, professores, ela faz parte do processo educação antirracista da nossa diretoria de ensino. Então, o juiz Jarbas, ele vai fazer a live para falar do racismo e do projeto também na diretoria, e ele, quanto negro, ser um juiz. Obrigada, Renata. Obrigada, professores. Nós que agradecemos, Veridiana. Lu, gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria de agradecer os professores que têm enviado as práticas pedagógicas aqui para a diretoria de ensino. Temos belíssimas aulas, e por enquanto nessas ATPCs, né, nós não podemos contemplar aí, parabenizar esses professores, mas nós faremos a ATPC no qual possamos compartilhar essas práticas pedagógicas. Então eu agradeço, continuem nos enviando, temos da sala de leitura, temos de apoios pedagógicos, né, ferramentas tecnológicas, e nós vamos compartilhar com todos vocês essas práticas, tá? E nós agradecemos sua colaboração novamente, e vamos finalizar com a frase: a direção é mais importante que a velocidade. Temos o link da avaliação e a lista de presença, e agradecemos imensamente a participação de todos, e um excelente dia. Muito obrigada.